Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Aqui Prof. Rafa Sesson para resolver contigo as questões sobre gravitação. Então acompanha a leitura ali que a gente vai começar pela de número 1, é claro. A figura abaixo representa o Sol, três astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol, Urano, Netuno e o objeto recentemente encontrado de nome 1996 TL66. Então aqui estão as órbitas, o Sol aqui no meio, ó, dá para a gente perceber ele ali, e aí tem Urano, Netuno e o 1996TL66, né? Analise as afirmativas a seguir. Até vou tirar um pouquinho de zoom aqui, eu acho, que fica muito grande para a gente ler a questão, se não ler inteira, né? Então vamos lá. Analise as afirmativas a seguir. Essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos. Ótimo, as órbitas são elípticas com o Sol em um dos focos. Essa é a primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. Verdadeira, então, a primeira, com certeza. Segunda, os três astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol. Peraí, o módulo da velocidade é uniforme? Não, a gente sabe que no periélio a velocidade é maior e no afélio a velocidade é a mínima. Cada um com um valor de velocidade diferente da dos outros, então os astros representados não executam um movimento uniforme. É falsa essa afirmação de número 2. Tem que lembrar que se as órbitas são elípticas e o Sol está num dos focos, próximo a um desses focos, né, no periélio, onde está o Sol, a velocidade é maior, é a máxima da órbita, e no afélio a velocidade é menor, é a mínima da órbita. Tranquilo? Vamos então para a terceira afirmação. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo, quem tem o menor período de revolução, não é mesmo, mestre e mestra, para completar uma volta em torno do Sol, é Urano. Então, quem é que vai completar menos tempo para quem é que vai gastar menos tempo, né? Quem vai ter o menor período? A gente sabe pela terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do astro central, ou que está no foco, né, focal, vamos dizer assim, é igual a K vezes R, que é o raio médio da órbita ao cubo. Isso significa que quem tem menor raio médio necessariamente gasta menos tempo. Então, quem está mais próximo é quem gasta menos tempo. Vamos olhar aqui e perceber que quem está mais próximo é Urano. Se Urano está mais próximo dentre os três, então Urano é quem gasta menos tempo. Verdadeira, então, a terceira, e a primeira, assinale a correta. Então, a letra E, se apenas a 1 e a 3 forem corretas. Alternativa, letra E. Vamos então à resolução da questão de número 2, mestre e mestra. É bem conhecida a lei das áreas de Kepler, segundo o qual um segmento de reta que liga o planeta ao Sol, aquele raio vetor, né, varre áreas iguais em tempos iguais. Esta lei é obedecida pelos outros corpos que orbitam o Sol, como o caso do cometa Hale-Bopp, que passou recentemente nas proximidades da Terra. Na figura estão esquematizados o Sol e a órbita do cometa. Ok, está aqui o Sol, e aí acho que são posições sucessivas, né? A, B, C, D e E. O ponto em que o cometa desenvolve uma velocidade maior é o periélio. O periélio para esse cometa é no ponto A. Então, a alternativa letra A responde à questão de número 2. Tudo tranquilo? Vamos então para a resolução da questão de número 3. Vou dar um zoom aqui, que essa aqui dá para assistir ela um pouquinho maior, né? O raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é de aproximadamente 4 vezes o raio maior que o raio médio de Mercúrio em torno do Sol. Assim, a razão entre os períodos de revolução de Marte e de Mercúrio, ele quer assim, ó, período da revolução de Marte, vou escrever Ma para Marte, pelo período da revolução do planeta Mercúrio. A gente sabe que cada um dos períodos ao quadrado é igual à constante solar, que depende da massa do Sol e da constante de gravitação universal, vezes o raio médio da órbita desse planeta. Então, eu sei que o período, na verdade, é a raiz quadrada da constante solar vezes o cubo do raio médio da órbita. Então, em cada um desses períodos, a gente vai substituir por raiz quadrada da constante de proporcionalidade vezes o raio aqui da órbita de Marte elevado ao cubo sobre raiz quadrada também de K vezes o raio médio da órbita de Mercúrio elevado ao cubo. E agora ele nos deu a relação, ó, o raio médio da órbita de Marte é 4 vezes maior. Então a gente pode escrever aqui, ó, raio médio da órbita de Marte é igual a 4 vezes o raio médio da órbita de
Mercúrio. E agora é só a gente resolver, terminar de fazer essa conta. Olha só, mestre e mestra. Período da órbita de Marte dividido pelo período da órbita de Mercúrio. Quem nos pediu para fazer essa conta foi a pergunta, né? Assim, a razão, a divisão entre os períodos de Marte e Mercúrio vale aproximadamente igual. A razão das raízes quadradas é a raiz quadrada da razão. Então, a gente simplesmente pode botar uma raiz quadrada grande, escreve K, no lugar do raio médio da órbita de Marte, a gente coloca 4 vezes o raio médio da órbita de Mercúrio. Então, 4 vezes o raio médio da órbita de Mercúrio, e aí não pode esquecer que é tudo isso aqui que estava elevado ao cubo quando era raio da órbita de Marte. Agora fica 4 vezes o raio médio da órbita de Mercúrio no lugar do raio médio da órbita de Marte, tem que levar o 4 também ao cubo. Sobre K, que é a constante, vezes o raio médio da órbita de Mercúrio elevado ao cubo. Já dá para simplificar aqui o K com o K, e agora a gente termina a conta, segue fazendo ela, né? Período da órbita de Marte sobre o período da órbita de Mercúrio vai ser igual 4 elevado ao cubo aqui, ó, vai ser 64, então fica 64 vezes o raio médio da órbita de Mercúrio ao cubo sobre raio médio da órbita de Mercúrio ao cubo. Não pode esquecer da raiz quadrada que tinha antes, né, mestre e mestra? Então a gente vai simplificar agora, pode, né? O raio médio da órbita de Mercúrio ao cubo com o raio médio da órbita de Mercúrio ao cubo, e a gente chega no final da questão, né, que nos diz que o período da órbita de Marte sobre o período da órbita de Mercúrio, esta razão que ele nos perguntou, é raiz quadrada de 64, e essa raiz quadrada é 8. Então, respondendo à questão que ele perguntou, a letra D. Então, se lhe der a relação entre os raios médios das órbitas dos planetas em torno do Sol e nos pedir a razão entre os períodos, a gente vai ter que sempre fazer assim. Isolar o período e aí substituir cada um dos períodos e depois substituir a relação entre os raios médios das órbitas. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a questão de número 4. Dois satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 e 256 dias, respectivamente. Então, esses são os períodos desses dois satélites de um planeta. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale uma unidade, então eu vou escrever aqui, ó, raio médio da órbita do planeta, do satélite A, melhor dizendo, é igual a 1. Então, o raio da órbita do segundo satélite será, então ele quer saber quanto é o RB em função ao raio A. Se o raio A é uma unidade, quantas unidades da mesma grandeza, né, quantos valores do mesmo tamanho vale o raio médio da órbita do satélite B em torno deste planeta. Lembra que a terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, é válida para qualquer sistema orbital. Então não precisa ser planetas em torno do Sol, podem ser satélites em torno de um planeta. Como eu sei que o período ao quadrado é igual a K vezes o raio ao cubo, e este K depende da massa de quem está no centro da órbita, melhor dizendo, num dos focos, né? Mas é o astro principal, o astro central. A gente pode isolar esse K e aí para resolver essa questão fica um pouco mais tranquilo. Olha só, eu sei que o período de qualquer satélite ao redor do planeta sobre o raio médio da órbita desse satélite vai ser igual a este K. Agora esse K não chama mais constante solar, tá? É a constante de proporcionalidade para esse sistema orbital, entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita. Então a gente pode escrever isso, ó. Se o K é igual para os dois satélites, o período do satélite A elevado ao quadrado sobre o raio médio da órbita do planeta A, satélite, né? Tô me perdendo aqui, mas é satélite. Ao cubo tem que ser igual ao período do satélite B elevado ao quadrado sobre o raio médio da órbita do satélite B elevado então ao cubo. Como ele me deu os períodos de revolução dos dois satélites e me deu qual é que é o raio médio da órbita de um deles, é só substituir para terminar a conta. Período do planeta A, que é 32 dias elevado ao quadrado, sobre o raio médio da órbita desse planeta, que é 1 elevado ao cubo, será igual ao período do planeta B, que vale 256 dias, elevado ao quadrado também, sobre o raio médio da órbita desse planeta, desse satélite B, melhor dizendo, ao cubo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar o raio do planeta B, da órbita do planeta B ao cubo, multiplicando do outro lado, vai ficar assim, ó, RB ao cubo é igual, nada de fazer 256 ao quadrado, muito menos 32 ao quadrado, hein, mestre e mestra? Deixa quieto 256 que estava aqui,
ao quadrado dividido pelo 32 também elevado ao quadrado. E a razão dos quadrados é igual ao quadrado da razão. Então a gente pode escrever assim, ó. O raio médio da órbita do satélite B elevado ao cubo vai ser igual a 256 dividido por 32 elevado ao quadrado. Agora a gente pode fazer a conta. O raio médio do satélite B, da órbita do satélite B ao cubo, vai ser igual. E 256 dividido por 32 é 8. Isso ao quadrado. Quer dizer que o raio médio da órbita do satélite B vai ser igual, 8 ao quadrado é 64, só que estava ao cubo o raio médio da órbita do satélite B, então a gente vai tirar a raiz cúbica do lado da direita. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4 de novo dá 64. Quer dizer que se uma unidade é o raio médio da órbita do satélite 1, ou do satélite A, o raio médio da órbita do satélite B será 4 unidades. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a questão de número 5. De acordo com as leis de Kepler, um planeta girando em torno do Sol descreve órbitas circulares? Não, de acordo com Kepler, são órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Tem velocidade linear constante, também não, a velocidade é máxima no periélio e mínima no afélio. É mais veloz ao passar pelo afélio? Não, é menos veloz ou é mais veloz ao passar pelo periélio. É localizado por um raio vetor que varre áreas iguais em tempos iguais. Verdadeiro, essa é a lei das áreas ou segunda lei de Kepler. Possui um período de revolução maior que outro planeta mais distante. Não, quem está mais longe possui maior período de revolução. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos à solução da questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Então, me parece que o Sol está aqui, né? O desenho não está tão bom assim. Aí tem os pontos A, B, C, D, E e F que descrevem posições do planeta em torno do Sol. Aí ele nos pergunta se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B. Então, para ir de A até B, de C para D. Aqui está de C para D. E de E para F, aqui está de E para F, são iguais se os tempos para se deslocar entre estes dois pontos que ele citou cada vez são iguais, quer dizer que estas áreas A1, A2 e A3 têm que ser iguais, né? Então as áreas A1, A2 e A3 apresentam a seguinte relação, muito simples, né? As áreas têm que ser iguais porque o raio vetor que no planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Terminamos então essa primeira página, pode virar ela. Vamos então à solução da questão de número 7. A segunda lei de Kepler, aquela lei das áreas, né, para o movimento de um planeta, ou para o movimento planetário, melhor dizendo, estabelece que o segmento de reta que une qualquer planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Logo, o módulo da velocidade de um planeta em sua órbita elíptica é... Então ele vai falar da diferença entre a velocidade que existe, pensando-se no periélio e no afélio, acredito. Então constante não é, menor quando o planeta passa mais próximo do Sol. Na verdade é maior, né? Então maior quando o planeta passa mais longe do Sol. Também não. Maior quando o planeta passa mais próximo do Sol, verdadeiro. Independente da posição relativa do planeta ao Sol. Percebam que a letra B e a letra C dizem a mesma coisa. Olha só, mestre e mestra. Se tu assume como verdade que a velocidade do planeta é menor quando o planeta passa mais próximo do Sol, tu vai pensar que essa velocidade é maior quando o planeta passa mais longe do Sol. Então toma cuidado aí para não assinalar essas duas, porque as duas dizem a mesma coisa e é óbvio que não vai ser uma delas a resposta. Tudo tranquilo? Ok, então vamos para a questão de número 8. Durante aproximadamente 20 anos, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe realizou rigorosas observações dos movimentos planetários, reunindo dados que serviram de base para o trabalho desenvolvido após a sua morte por seu discípulo, o astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571 até 1630. Kepler, possuidor de grande habilidade matemática, analisou cuidadosamente os dados coletados por Tycho Brahe ao longo de vários anos, tendo descoberto 3 leis para o movimento dos planetas. Apresentamos a seguir o enunciado das 3 leis de Kepler. Então acompanhe ali a primeira lei de Kepler. Cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, da qual o Sol ocupa um dos focos. Segunda lei de Kepler, o raio vetor, segmento de reta imaginário que liga o planeta ao Sol, varre áreas iguais
liga o Sol ao planeta, né? Varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Terceira lei de Kepler, os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Perfeito, essas são as 3 leis de Kepler, e aí vem a preocupação, o que será que ele vai perguntar se até agora ele falou o que eu sabia, né? Provavelmente a interpretação dessas 3 leis. Assinale a proposição, OINS, que apresenta a conclusão, OINS, correta a das leis de Kepler. Vamos lá então ver qual ou quais são corretas. Primeira, a velocidade média de translação de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao raio médio da sua órbita. Mestre e mestra, eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui desse desenho para te mostrar qual é que é a conta que a gente faz para descobrir a relação entre a velocidade média de translação e o raio médio da sua órbita. Vamos pensar no cálculo da velocidade média. A velocidade média a gente faz com a distância percorrida pelo tempo, né? Então, distância ou deslocamento pelo tempo é a velocidade média. A distância vai ser igual a 2π vezes o raio, que é o perímetro, se a gente aproximar a elipse de uma circunferência, sobre o tempo para dar uma volta que a gente chama de período. Como ele quer saber a relação entre a velocidade e o raio, a gente vai substituir o período por quanto ele vale. Na terceira lei de Kepler, conforme ele enunciou, o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita desse planeta. Então, no lugar do período, a gente vai colocar a raiz quadrada de K vezes o R elevado ao cubo. Então, o período seria este aqui. Como R está ao cubo e isso é uma raiz quadrada, o período, então, pode aparecer como R vezes raiz quadrada de K vezes R, tá vendo? Só o R ao quadrado que saiu da raiz quadrada. Então, eu vou substituir este período aqui, pela terceira lei de Kepler, na equação da velocidade média, calculada por um movimento aproximadamente circular. Então, a velocidade média vai ser igual a 2π vezes o raio dividido pelo período que vale raio vezes raiz quadrada de K vezes o raio de novo. Como o raio aparece em cima e embaixo, fora da raiz quadrada, a gente pode simplificar este raio aqui e a gente descobre, pelas leis de Kepler, que a velocidade média de translação de um planeta é igual a 2π, aqui eu vou desenhar o π melhorzinho, sobre raiz quadrada de K vezes o raio da órbita. Perfeito? Então, a velocidade média ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do raio médio da órbita. Então, vamos ver se é isso que ele disse? A velocidade média de translação de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional? Não, senhor. Essa afirmação é falsa. Então vamos para a segunda. O período de translação dos planetas em torno do Sol não depende da massa dos mesmos, não depende da massa dos planetas? Verdade. Aquela constante de proporcionalidade que aparece na terceira lei de Kepler, período ao quadrado igual a K vezes o raio ao cubo, depende da massa, mas depende da massa do Sol, por isso que para o sistema solar a gente chama essa constante de constante solar. Então não depende da massa dos planetas, verdade. Não depende. Nada depende, na verdade, da massa dos planetas, pensando-se na sua órbita, tudo bem? Mas tudo depende da massa do Sol, que é quem está no meio, o principal. 04 afirmação. Quanto maior o raio médio da órbita de um planeta em torno do Sol, maior será o seu período de movimento. Verdade, quanto mais longe está, mais tempo demora para dar uma volta. 08. A segunda lei de Kepler assegura que o módulo da velocidade de translação de um planeta em torno do Sol é constante. Mentira, assegura que no periélio a velocidade é máxima e no afélio a velocidade é mínima. 16. A velocidade de translação da Terra em sua órbita aumenta à medida que ela se aproxima do Sol e diminui à medida que ela se afasta. Verdade, porque no periélio, que é onde é mais próximo, a velocidade é máxima. Então, quanto mais próximo do periélio, maior é a velocidade. Quanto mais longe do periélio ou mais próximo do afélio, quanto mais afastado, menor será a sua velocidade. Então, a 16 é verdadeira. 32. Os planetas situados à mesma distância do Sol devem ter a mesma massa? Não. Eles devem ter o mesmo período, devem ter a mesma velocidade,
mas não, eles não possuem a mesma massa. Nada que esteja caracterizando a órbita de um planeta em torno do Sol depende da sua própria massa. Na verdade, tudo que a gente caracterizar da órbita vai depender da massa de quem está no meio. Tudo bem? No meio é modo de dizer, né? O Sol ocupa um dos focos da elipse. 64, então. A razão entre os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol e os cubos dos raios médios de suas órbitas apresentam valor constante. Opa, vamos escrever o que ele está dizendo aqui? A razão, então, é a divisão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita, o cubo, apresenta um valor constante. Sim, esta é a constante solar, inclusive, que a gente costuma chamar de K. Então, verdadeira 64, agora a gente tem que somar. D como resposta a soma das alternativas, 64 mais 16 dá 80, mais 4 dá 84, mais 2 dá 86. Então a soma aqui é 86 nessa questão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem, mestre e mestra? Tudo tranquilo? Vamos então à solução da questão de número... Qual é que é a próxima? 9. Aqui está a questão de número 9. A figura a seguir representa a órbita elíptica de um cometa em torno do Sol. Tá ok? Aqui está o cometa, deve ser o cometa esse aqui, né? E aí tem o Sol em um dos focos da elipse, que é a órbita desse cometa. Com relação aos módulos das velocidades desse cometa, nos pontos I e J, I é o periélio, J é o afélio. E aos módulos das acelerações desses mesmos pontos, AI e AJ, pode-se afirmar que, vamos responder a primeira, né? A velocidade no I, que é o periélio, é maior do que a velocidade no J, que é o afélio. Então, VI maior do que VJ aparece nas duas últimas. E aí a segunda pergunta tem a ver com gravitação universal, não é mesmo, mestre e mestra? Olha só, neste ponto a distância em relação ao Sol é menor. Então a atração gravitacional é maior, consequentemente a aceleração também é maior. A aceleração no ponto I, que é o periélio, vou escrever melhor isso aqui. A aceleração, menor distância aqui, né? A aceleração no ponto I é maior do que a aceleração no ponto J. Então, onde a distância for menor, a aceleração é maior. Pode chamar essa aceleração de aceleração gravitacional, porque é gerada devido à força de atração gravitacional entre o Sol e o cometa. Então, a resposta para essa pergunta é a letra E. Tanto é maior a velocidade quanto a aceleração, quanto menor a distância em relação ao Sol. Vamos resolver a questão de número 10 agora, que é a última dessa página. A figura representa a órbita elíptica de um planeta que gira em torno do Sol, estando este fixo em um dos focos. O módulo da velocidade do planeta, quando ele se desloca de A para B e daí para C, quando ele se desloca de A para B, então começou aqui, ó, o planeta vai de A para B e depois para C. O que acontece com o módulo da velocidade? O módulo da velocidade aumenta o tempo todo, porque ele está indo do afélio, onde a velocidade é menor, para o periélio, onde a velocidade é maior. Então, aumenta continuamente é a resposta. Não que a aceleração seja constante, não é verdade, mas a velocidade aumenta sim, conforme ele se desloca de A para B e então para C, onde ele atinge o maior valor de velocidade, já que o ponto C está exatamente onde a gente chama de periélio, e é onde a velocidade também é máxima nessa órbita. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então. Vamos então à leitura da primeira questão, que agora envolve gravitação universal de Newton, ok, mestre e mestra? O peso de um corpo na superfície terrestre é 36 newtons. Se triplicarmos a distância entre o centro do corpo e o da Terra, a força gravitacional que age sobre o corpo terá intensidade. Bom, como a gente viu ali na aula, mestre e mestra, a força de interação gravitacional é descrita pela lei da gravitação universal de Newton, que nos diz que Gzão vezes a massa do planeta vezes a massa do corpo, dividido pelo quadrado da distância entre os seus centros, é a força gravitacional. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se triplicarmos a distância, se a distância que separa os dois for multiplicada por 3, a força gravitacional ela é inversamente proporcional ao quadrado. O que quer dizer? Quer dizer que se eu aumentar a distância, a força vai diminuir, só que pelo mesmo fator que aumentou a distância elevado
ao quadrado. Então, se a distância é multiplicada por 3, quer dizer que a força será dividida, inversamente proporcional, por 3 elevado ao quadrado. Quer dizer que a nova força será F, que é a força anterior, dividida por 9. A força era 36, dividido por 9, essa nova força passa a ser 4 newtons. Então, quer dizer que há uma distância igual a 3 vezes a distância que existia antes entre o corpo e o centro da Terra, a força-peso desse corpo será de apenas 4 newtons. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora resolver a questão de número 2. Acompanhe a leitura livre. Se um corpo fosse levado para a superfície de um astro de forma esférica, cuja massa fosse 8 vezes maior do que a da Terra e cujo raio fosse 4 vezes maior que o raio terrestre, a força gravitacional deste astro sobre o corpo seria em relação ao seu peso na Terra. Então ele quer saber quantas vezes maior vai ser a força deste astro em relação à força que a Terra faz sobre o objeto. Então ele nos disse que a massa é 8 vezes maior que a da Terra e o raio é 4 vezes maior que o raio terrestre. E a gente sabe que a força de interação gravitacional entre os dois corpos é igual a Gzão vezes massa do planeta vezes a massa do próprio corpo sobre a distância entre os seus centros elevado ao quadrado. Ele nos disse que a massa do planeta vai ser 8 vezes maior e que o raio será 4 vezes maior. A gente sabe que a força gravitacional é diretamente proporcional a cada uma das massas, então o que acontecer com as massas vai acontecer exatamente igual com a força. Então, se a massa do astro é 8 vezes maior que a da Terra, quer dizer que a força gravitacional fica multiplicada também por 8. Esta alteração já foi pensada, então eu vou riscar isso da minha lista e agora eu vou pensar sobre o raio. O raio é a distância entre o corpo e o centro do astro, né? Nesse caso é o planeta ali, no outro planeta. Então, se a distância aumenta por um fator, vou colocar aqui, ó, a distância aumenta, já que ela está ao quadrado, a força diminuirá também elevada ao quadrado, o termo que mudou o raio ou a distância. Então, se o raio é multiplicado por 4, a força vai ser dividida pelo 4 elevado ao quadrado. Como eu já pensei nessa alteração, eu risco também, agora eu posso vir aqui e fazer a conta. Eu sei que no final das contas, a força gravitacional vai ser multiplicada por 8 e dividido por 4 ao quadrado, que é 16. Simplificando o 8 com o 16, sobra 2 aqui embaixo. Quer dizer que a nova força gravitacional que aquele astro exerce sobre o corpo vai ser a força que a Terra exerce sobre ele, que é o peso dividido por 2. Então, a força gravitacional deste astro sobre o corpo em relação ao seu peso na Terra seria 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 0,5 vezes o peso na Terra. Então, a letra B responde esta questão. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora resolver a questão de número 3. Um satélite gira em trajetória circular em torno do centro da Terra. Ok. Pode-se afirmar que o satélite está em inércia, livre da ação de forças? Não, a força gravitacional é quem faz ele orbitar. Lembra? Se ele tivesse livre da ação de forças, ele nunca teria um movimento circular, ele teria um movimento retilíneo e uniforme. Letra B. Submetidos à ação de apenas uma força, né? Centrífuga? Não, para o referencial inercial, a gente pode considerar a Terra, o centro da Terra. Esse satélite está sujeito à atração gravitacional, então não é a força centrífuga, ela faz papel, na verdade, de força centrípeta. Submetido a apenas uma força, o seu peso, certo? O peso é a atração gravitacional e esse peso faz papel de força centrípeta. Submetido a duas forças, o peso e a centrípeta? Não, o peso é a força centrípeta, são a mesma força. Submetido a três forças, o peso, a centrípeta e a atração gravitacional? Não, mestre e mestra, estas três são a mesma força. A atração gravitacional a gente chama de peso aqui na Terra e ela, no caso do satélite em trajetória circular em torno do centro da Terra, faz papel de força centrípeta. Joinha? Não vai confundir e achar que são três forças, porque na verdade é apenas uma força, a força de atração gravitacional, que a gente por acaso chama também de peso. Ok? Vamos então à resolução da questão de número 4. Seja F a força de atração do Sol sobre um planeta, se a massa do Sol se tornasse 3 vezes maior, então a massa vai ser 3 vezes maior, e a do planeta 5 vezes maior, então massa do Sol vezes 3,
massa do planeta vezes 5, e agora ele diz, e a distância entre eles fosse reduzida à metade, então a distância vai ser dividida por 2, ele nos pergunta, a força de atração entre o Sol e o planeta passaria a ser quantos F? Bom, agora a gente vai fazer as alterações em função da mudança nas massas e da distância. Se uma das massas é multiplicada por 3, a força de atração será também multiplicada por 3. Então esta alteração aqui da massa vezes 3 eu já pensei. Se a massa do planeta for multiplicada por 5, a força de atração gravitacional será multiplicada por 5 também. Então essa alteração aqui da massa do planeta eu já pensei. E agora, se a distância fosse dividida por 2, a força seria novamente multiplicada por 2 elevado ao quadrado. Quer dizer que a força seria multiplicada por 3, multiplicada por 5 e multiplicada por 4. 5 vezes 4 é 20, vezes 3 é 60. Quer dizer que a nova força gravitacional entre a Terra e o Sol seria igual a 60 vezes o valor que ela é hoje. Tudo bem? Letra D, então, para resolver essa questão. Alguma dúvida, mestre e mestra? Lembra que se tu tem um plano anual completo, pode mandar um WhatsApp. Eu tiro a tua dúvida rapidão e ela ainda pode aparecer na live da semana. Vamos então para a solução da questão de número 5. Considere um satélite em órbita em torno da Terra, passando pelos pontos A, B, C e D nesta ordem. Se é A, B, C e D nessa ordem, quer dizer que a órbita, do nosso ponto de vista, tem um sentido anti-horário. Então, A, B, C e D nessa ordem. Quando o satélite está em A, a força sobre ele pode ser representada pelo vetor. Mestre e mestra, a força é gravitacional. Se ele está no ponto A, a força aponta para a Terra. Então, não é essa força que aponta para a esquerda. Vamos para a próxima alternativa. Eu vou dar uma diminuída aqui para a gente poder olhar mais alternativas enquanto olha para o desenho. Letra B. Então, quando ele estiver em D, a sua velocidade pode ser representada pelo... Quando ele está em B, a velocidade não é um vetor tangente à trajetória, está aqui a velocidade, ó. Vou tentar fazer um vetor mais reto, né? Aqui, ó, está o vetor tangente à trajetória. Então, a velocidade pode ser representada por esse vetor aqui? Pode. Letra B responde o que ele está perguntando. Na letra C, ele diz assim, ó, se ele estiver no ponto C, este aqui é o ponto C, ó, a força que ele exerce na Terra, peraí, essa força está aplicada na Terra, então a força que ele exerce na Terra é essa aqui. Essa é a atração gravitacional que o satélite exerce sobre a Terra. Para a direita seria a força que a Terra exerce sobre o satélite. Então não é este vetor aqui, está errado. Se ele estiver no ponto D, então, se ele estiver no ponto D, então aqui este é o ponto D, a força sobre ele, então, que a Terra exerce sobre ele é esta aqui, ó. Pode ser representada pelo vetor que aponta para a esquerda? Não. E aí, por último, em B, a aceleração do satélite pode ser representada pelo vetor. Mestre e mestra, em B, a aceleração é a gravitacional, que faz papel também de aceleração centrípeta. Então, aqui eu posso chamar de aceleração gravitacional, aceleração centrípeta, tanto faz, porque as duas são a mesma. Só que aponta para o centro da trajetória, já que é um movimento circular, né? Então eu tenho a aceleração para baixo, não vai ser essa aceleração apontando para a direita. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então resolver a próxima questão, questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. De acordo com as leis de Kepler, cada planeta completa varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que, mesmo a lenga-lenga de sempre, diferença entre as velocidades no periélio e no afélio. Quando o planeta está próximo do Sol, sua velocidade aumenta. Bem, na verdade, ela é maior, né? Mas quanto mais próximo, maior a velocidade. Então, vou considerar como verdadeira. Segunda, quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade diminui, né? A velocidade é menor quanto mais distante ele estiver do Sol. E a terceira, a velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe da sua posição relativa ao Sol. Mentira, depende sim. A sua velocidade é tanto maior quanto mais próximo estiver do Sol. Então a primeira afirmação é a única que está correta. Responda de acordo com o seguinte código, letra A, somente a proposição 1 está correta. Então este é o gabarito da questão de número 6, a letra A. Vamos então à solução da questão de número 7.
Suponha a Terra com a mesma massa, porém o dobro do raio. O nosso peso seria... Bom, se o raio é multiplicado por 2, a gente está pensando que a distância que a gente está em relação ao centro da Terra fica 2 vezes maior. Em consequência disso, a força será dividida por 2 ao quadrado, ou seja, o nosso peso será 4 vezes menor. Então, o nosso peso seria reduzido à quarta parte, que é o que ele diz na letra E. Muito tranquilo, se o raio da Terra fosse o dobro, a gente teria um peso 4 vezes menor. Olha só, a gente ia pesar 4 vezes menos e não ia precisar fazer dieta, hein? Mas muito provavelmente a nossa constituição corporal não seria a que se apresenta atualmente, não é mesmo? Até porque a gente se desenvolveu anos e anos de evolução, lembra que tem evolução, né? Nessa gravidade que a gente conhece hoje. Vamos à questão 8, então, resolvendo ela. Considere um planeta que tem o raio e massa 2 vezes maior que os da Terra. Peraí, raio e massa 2 vezes maior. Vou escrever aqui, ó. Massa vezes 2 e o raio também multiplicado por 2. Sendo o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 10, a aceleração na superfície daquele planeta em metros por segundo vale ou valeria... Bom, a gente sabe que a gravidade na superfície de um planeta é igual a Gzão vezes massa do planeta sobre o raio desse planeta elevado ao quadrado. Quer dizer que a gravidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. Então, se a massa for multiplicada por 2, a gravidade será também multiplicada por 2. Já pensei nesta alteração aqui. E se o raio for multiplicado por 2, a gravidade vai ser dividida por 2 ao quadrado. Já pensei nessa segunda alteração também. E agora é só fazer a conta. A gravidade vai ser multiplicada por 2 e dividida por 4. A gravidade será metade do que ela é aqui na Terra. Se aqui na Terra ela é 10, 10 sobre 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Então é isso que aconteceria com a gravidade caso a Terra tivesse o dobro da massa e o dobro do raio também. Vamos então à questão de número 9, acompanhe a leitura ali. Um corpo está situado ao nível do mar, próximo à linha do Equador. Sejam ME e PE a massa e o peso do corpo nesta posição. Então, peso na linha do Equador, é isso que ele quis dizer. Considere que este corpo seja levado para as proximidades do Polo Norte, permanecendo ainda ao nível do mar. Sejam MN e PN os valores de sua massa e de seu peso nessa posição. Considerando essas informações, podemos afirmar que, não vou nem achar que tu não sabe, né, mestre e mestra? A massa do corpo não muda em função da posição dele, mas o peso sim. Por que o peso não muda? Vou desenhar a Terra aqui, ó, num formato que a gente chama de geóide, né? E aqui eu tenho o raio do Equador, que é o maior raio, raio do Equador, e aqui eu tenho o raio no polo. Então vou botar aqui raio no polo norte. Como eu sei que o raio no Equador é maior do que o raio no Polo Norte, e a gente sabe que a gravidade depende do raio, que é a distância entre o centro da Terra e a superfície ao nível do mar, Gzão vezes massa do planeta sobre raio ao quadrado, a gente pode inferir que quanto maior for o raio, menor é o campo gravitacional. E quanto menor é o campo gravitacional, menor é o peso. Lembra que peso é igual a massa vezes o campo gravitacional. Então, onde a distância é maior, no Equador. Se o raio no Equador é maior, quer dizer que a gravidade no Equador é menor do que a gravidade no Polo Norte, consequentemente o peso no Equador também será menor do que o peso no Polo Norte. Claro que essa diferença é muito pequena, porém ela existe. Esqueci de sublinhar aqui a resposta certa, né? O peso no Polo Norte é maior que o peso na linha do Equador. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Muito tranquilo, muito tranquilo. Claro que não é muita diferença, hein? Não, eu vou lá no Polo Norte e quase nem vou sentir eu pesar, hein? Nada a ver, mestre e mestra. Tu não consegue perceber que o balanço que a gente tem no cotidiano não ia mostrar diferença nenhuma. Realmente é muito pequena a diferença, porque a diferença nos raios proporcionalmente não é tão grande. Se a gente olhar a olho nu, a Terra é praticamente uma esfera. Tudo tranquilo? Espero que tenha entendido as questões dessa lista. Segue os estudos aí, segue fazendo as questões, olha as soluções para tirar as dúvidas. Se o teu plano é o anual completo, pode mandar um WhatsApp com alguma dúvida complementar que tu venha a ter e a gente se fala na live dessa semana. Um abraço e até a próxima aula.
Fala mestra, tudo tranquilo? Vamos agora à solução das questões que envolvem corpos em órbitas, né? De acordo com as leis de Kepler, um planeta girando em torno do Sol descreve órbitas circulares? Não. Tem velocidade linear constante? Também não. É mais veloz ao passar? Não. É localizado por um raio vetor que varre áreas iguais em tempos iguais? Verdadeiro, segundo a lei de Kepler. Possui período de revolução maior que o planeta mais distante? Não. Quem está mais perto, quem está mais longe tem maior período, ok? Vamos agora para a questão de número 2. A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, então as áreas A1, A2 e A3 apresentam a seguinte relação. Essa questão já apareceu, não é mesmo, mestre e mestra, né? Aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, aqui seria o ponto C, aqui seria o ponto D, e aqui seria o ponto E, e aqui seria o ponto F. Então, se os tempos são iguais, as áreas também são. Nem vou perder tempo, essa é uma questão que acabou repetindo no material ali, não é mesmo? Vamos para a questão de número 3. Os tripulantes da Estação Espacial Mir saem dela para fazerem reparos nos captadores solares de geração de energia elétrica e mantêm-se flutuando em órbita em torno da Terra devido. Bom, por que eles mantêm-se em órbita flutuando, né, ao redor da Terra? Porque a Terra atrai eles gravitacionalmente e essa força faz papel de força centrípeta. Então, devido à atração gravitacional da Terra, eles parecem flutuar, mas eles flutuam em relação à estação espacial enquanto orbitam ao redor do centro da Terra devido à atração gravitacional. Tudo bem? Então, quando alguém sai de uma nave espacial, continua se movimentando na mesma velocidade que a nave espacial, então, em relação à nave espacial, parece em repouso, parece flutuando. Só que em torno do corpo que os dois orbitam, o corpo continua orbitando também, porque é atraído gravitacionalmente pelo planeta que está abaixo, ok? Vamos então para a questão de número 4. Assinale verdadeiro ou falso. A lei da gravitação universal diz que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e inversa da distância entre elas. Faltou dizer que é inversa do quadrado da distância. Então a distância teria que estar ao quadrado. Então essa aqui é falsa. A lei da gravitação universal não diz isso. Segunda, o peso de um corpo de 12 kg que se encontra a uma altura igual ao raio da Terra é igual a 60 newtons. Espera aí. O peso do corpo seria 120 newtons na superfície da Terra. Vou botar aqui, ó, peso na superfície. Quando a distância é igual ao raio da Terra, isso significa, vou desenhar a Terra aqui, ó. Raio da Terra é na superfície, aqui está o R. Quando a distância em relação à superfície, né, quando a altura dele é igual ao raio da Terra também, quer dizer que a distância do corpo em relação ao centro da Terra ficou 2 vezes maior. Quando a distância é multiplicada por 2, a força será dividida por 4, que é o 2 ao quadrado. Então seria 120 dividido por 4, seria 30 newtons e não 60 que ele nos diz. Então falso para essa segunda afirmação. E a próxima afirmação nos diz que a primeira lei de Kepler, conhecida como lei das órbitas, afirma que os planetas descrevem uma órbita não é circular, tá, mestre e mestra? A órbita é elíptica e o Sol está em um dos focos. Próxima afirmação, de acordo com a terceira lei de Kepler, quanto mais longe do Sol estiver o planeta, maior será o seu período de revolução. Isso é verdade, quanto mais longe, maior é o período. Não que a distância é diretamente proporcional ao período, ou o período diretamente proporcional à distância. Porém, quanto mais longe está, maior sim é o período de revolução. Verdadeira para essa afirmação. Vamos então à última afirmação dessa questão. Se um corpo rígido está sob ação de duas forças de mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários, concluímos que a resultante das forças é zero, logo ele está em equilíbrio. Imagina, tem um corpo, ele está falando isso, e aí está sob ação de duas forças de mesmo módulo. Então só tem essas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então aqui está F e F negativo. E aí concluímos que a resultante é zero? Verdade. A resultante dessas duas forças, uma anula a outra, é igual a zero. Portanto, o corpo está em equilíbrio. Então ficou falso, 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 verdadeiro e verdadeiro. Tudo tranquilo?
Vamos agora à solução da questão de número 5. Considere que o esboço da elipse abaixo representa a trajetória de um planeta em torno do Sol que se encontra em um dos focos da elipse. Em cada trecho, o planeta é representado no ponto médio da trajetória daquele trecho. As áreas sombreadas são todas iguais e os vetores V1, V2 e V3 representam as velocidades do planeta nos pontos indicados. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente poder ler mais coisas olhando para o desenho. Ok. Considerando as leis de Kepler, é correto afirmar que, número 1, os tempos necessários para percorrer cada um dos trechos sombreados são iguais. Verdade. Para percorrer este trecho aqui, o tempo é o mesmo que para percorrer esse trecho, que é o mesmo para percorrer esse trecho, porque as áreas são iguais, e áreas iguais em tempos iguais tem a ver com a lei das áreas, ou segunda lei de Kepler. Vamos para a afirmação número 2. O módulo da velocidade V1 é menor do que o módulo da velocidade V2. V1 é a velocidade do móvel no periélio, que é a máxima, então ela nunca vai ser menor do que nenhuma das velocidades, e sim maior do que a velocidade que o corpo tem aqui no ponto 2. Tudo tranquilo? Então a 2 é falsa. Afirmação 04. No trecho GH, a aceleração tangencial do planeta tem o mesmo sentido de sua velocidade. Nesse trecho GH, esse trecho aqui de cima, ó, mestre e mestra, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, vou desenhar aqui a aceleração da gravidade. Só que essa aceleração da gravidade, vou chamar de G, ela pode ser decomposta em duas componentes. A componente centrípeta, que aponta para o centro, e a componente tangencial, que é tangente à trajetória. Essa aceleração tangencial tem ou não tem o mesmo sentido da velocidade? Tem. Por isso que o movimento ali é acelerado. Então, a 04 é verdadeira. A aceleração tangencial do planeta tem o mesmo sentido da sua velocidade. E aí vai caracterizar o movimento como acelerado, indo do afélio para o periélio. Tá certinho, então, a 04. 08. No trecho CD, a aceleração tangencial do planeta tem sentido contrário ao da sua velocidade. Vamos olhar no trecho CD aqui, ó. No trecho CD, a aceleração resultante é a aceleração gravitacional. Tá certo, aqui está a aceleração gravitacional, vou chamar de G. E a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória, enquanto a aceleração tangencial, sua componente, é contrária à velocidade V2, que é este vetor em preto. Aqui eu vou fazer maiorzão em vermelho. Então é contrária em sentido, a afirmação 08 diz a verdade. Sim, no trecho CD, a aceleração tangencial do planeta tem sentido contrário ao da sua velocidade, por isso que o movimento é cada vez mais lento, e aí no afélio a velocidade será mínima de toda a órbita. Afirmação número 16, os módulos das velocidades V1, V2 e V3 seguem a relação V1 maior que V3, que é maior que V2. Vamos pensar. V3 é maior do que V2? É, por quê? Porque a distância do planeta até o Sol é menor na posição que ele chamou a velocidade de V3. Então, onde a distância é menor, a velocidade é maior. Por isso, sim, V1 é maior do que V3, que é maior, por fim, do que a velocidade V2. Então, a afirmação de número 16 está correta. Tudo tranquilo? Então, dê a soma das corretas. 16 mais 4 é 20, mais 8 é 28, mais 1, 29. A soma das alternativas corretas é 29. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a solução da questão de número 6. As telecomunicações atuais dependem progressivamente do uso de satélites geoestacionários. A respeito desses satélites, é correto dizer que seus planos orbitais podem ser quaisquer. Não, satélites geoestacionários têm o plano orbital equatorial, é sempre sobre a linha do Equador. Todos se encontram à mesma altura em relação ao nível do mar. Verdadeiro, todos têm que ter a mesma distância em relação ao centro da Terra para que sejam geoestacionários e tenham todos o mesmo período. A altura em relação ao nível do mar depende da massa do satélite, nada depende da massa do satélite, lembra que tudo depende da massa de quem está no meio, nesse caso é o planeta Terra. E a letra D diz que os que servem os países do hemisfério norte estão verticalmente acima do polo, nem pensar, todos os satélites geoestacionários estão sobre a linha do Equador. Letra E, se mantém no espaço devido à energia solar?
se mantém no espaço devido à velocidade que tem tangente à sua trajetória e à atração gravitacional que faz papel de força centrípeta. Eles se mantêm ligados, de repente, devido à energia solar, né? Para carregar suas baterias precisa dela, mas para se manter em órbita no espaço, só precisa ter uma velocidade que mantenha o objeto em órbita. Essa velocidade, lembra? Velocidade igual a raiz quadrada de Gzão vezes massa do cara que está na frente sobre o raio da órbita embaixo. Tudo tranquilo? Vamos agora à questão de número 7. Essa aqui parece que é ultra difícil, mas bem na verdade não é tanto assim. Considere um satélite de massa, deixa eu dar um zoomzinho aqui, um satélite de massa mzão que orbita em torno de um planeta de massa mzão a uma distância dzão do centro do planeta e com um período de revolução t. Sendo F a intensidade da força de atração entre o planeta e o satélite, a lei da gravitação universal pode ser reconhecida na expressão. O Enem já perguntou essa mesma questão que está no meu material há muito tempo. Então, se tu tivesse visto esse material antes da questão do Enem, aliás, não porque a questão do Enem é PPL, né? Provavelmente vocês não são pessoas privadas de liberdade, mas se tu olhar a questão na PPL lá, que vale a pena dar uma olhadinha, tu vai ver essa questão. Bom, a lei da gravitação universal que a gente conhece de Newton diz que a força é igual a Gzão vezes a massa do planeta vezes a massa do corpinho sobre a distância entre os dois, entre o centro do planeta e o objeto, né, que ele chamou de dzão, elevado ao quadrado. Só que essa distância aqui, ela pode ser relacionada ao período de translação, já que essa equação não apareceu e algumas aparecem com o período. Então vamos lá. Eu sei que o período de translação elevado ao quadrado é igual a k vezes o raio, que agora vai ser d, né? Essa distância é o raio da órbita. Então, o d ao quadrado vezes o d vezes o k é igual ao período ao quadrado. Isso significa que eu posso substituir o d ao quadrado por período ao quadrado sobre a constante solar vezes a distância. Então, no lugar do d, eu vou substituir por isso aí. Quer dizer que a força de atração gravitacional é Gzão vezes mzão vezes mzinho dividido por período ao quadrado sobre k vezes essa distância. Divisão de frações, conserva o numerador, multiplica invertendo o denominador. Então, f vai ser igual a Gzão vezes mzinho vezes o k vezes o d de novo sobre o período elevado ao quadrado. Este d aqui, a questão chamou de r, não sei porquê, mas dizia antes que era uma distância d, né? Então, nas alternativas eu já devo ter mudado aí, né, este r para d, e a alternativa que responde essa questão é a letra D, de Gzão, mzinho, vezes o dzão vezes o k, sobre o período de translação do planeta ao redor, do satélite ao redor do planeta elevado ao quadrado. Tudo tranquilo? Então é só juntar a segunda lei de Kepler com a lei da gravitação universal de Newton que aparece a resposta. Vamos agora à solução da questão de número 8. Acompanhe a leitura ali. A força de atração gravitacional entre dois satélites é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Esta é a lei da gravitação universal de Newton. A constante de proporcionalidade, denominada constante universal da gravitação G, foi descoberta por Henry Cavendish 100 anos após Isaac Newton ter comprovado a existência da força de atração gravitacional. Cavendish mediu tal força em laboratório e encontrou para G o valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Uma garota e um rapaz de massas respectivamente iguais a 60 e 80 kg encontram-se a 1 metro de distância um do outro. A força de atração gravitacional entre eles tem valor em newton aproximadamente igual a... Bom, então vamos dizer que a força de atração gravitacional entre eles vai ser igual a Gzão vezes massa do rapaz, vou chamar de 1, vezes massa da garota, vou chamar de 2, sobre a distância entre os dois elevado ao quadrado. Então agora é só fazer a conta. Força gravitacional vai ser igual a 6,67 vezes 10 na menos 11, vezes a massa do rapaz, que é 60, vezes a massa da garota. Da garota é 60. Não quer dizer, né? A ordem dos fatores não altera o produto quando os fatores não forem matrizes, né? Sobre a distância, que é 1 metro elevado ao quadrado. E agora a gente vai fazer essa conta aqui dos 60 vezes 80 vezes o 6,67.
Chegamos ao valor, então, de que a força gravitacional é igual a 32.016 vezes 10 na menos 11 newtons. E aí, quando a gente passar o 2, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, a gente vai aumentar 4 casas no expoente do 10. Então, a força gravitacional vai ser igual a 3,2 ou 3,20 vezes 10. Como eu andei 4 casas para a esquerda, a gente tem que somar 4 no expoente e menos 4. Menos 11 mais 4 é igual a menos 7 newtons. Pode pensar assim, mestre e mestra, eu gosto de pensar que este número aqui, ó, que está aqui na frente, ele foi reduzido, né? Então, esse aqui tem que aumentar. Então, como eu dividi por 10 na 4, aqui eu tenho que multiplicar por 10 na 4, 10 a menos 11, para que ele passe a ser um número que era representado anteriormente. Então, resolvendo essa questão, ficou 3,20 vezes 10 na menos 7 newtons, o valor da força de atração entre os dois. Se a gente escrever isso aqui como um número que não envolva potência, né, não fique em notação científica, essa força gravitacional, percebe aqui, mestre e mestra, ó, é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este é o valor da força entre eles em Newton. Por isso que a gente não se sente atraído gravitacionalmente, porque a força de atração gravitacional entre duas pessoas é tão pequena, mas tão pequena, pelo valor do G ser muito pequeno, ter um expoente 10 a menos 11, que a gente acha que as coisas não se atraem gravitacionalmente, é só a Terra que atrai. Mas na verdade todas as coisas se atraem gravitacionalmente com a mesma equação da lei da gravitação universal de Newton, e apenas os corpos de massas muito grandes é que a gente consegue perceber esta atração. Tudo tranquilo? Vamos então à solução da questão de número 9. Acompanhe a leitura ali. Satélites de comunicação captam, amplificam e retransmitem ondas eletromagnéticas. Eles são normalmente operados em órbitas que lhes possibilitam permanecer imóveis em relação às antenas transmissoras e receptoras fixas na superfície da Terra. Então, eles estão em órbitas que lhes possibilitam permanecer imóveis. Esses são satélites geoestacionários, né? Essas órbitas são chamadas, ó, ele falou agora, de geoestacionárias, e situam-se a uma distância fixa do centro da Terra. A partir do que foi descrito, pode-se afirmar que em relação ao centro da Terra, esse tipo de satélite e essas antenas terão. Então, em relação ao centro da Terra, os satélites e as antenas terão a mesma velocidade linear? Não, o satélite e as antenas não têm a mesma velocidade linear. Vou colocar aqui, ó, a gente está olhando a Terra e aqui é o Polo Norte, tá? Então aqui está uma antena e aqui está o satélite girando. Então, eu vou botar o satélite bem em cima da antena. A velocidade angular dos dois é a mesma, porque os dois têm que estar um em cima do outro sempre, ó. Eles vão dar o mesmo ângulo no mesmo tempo. Só que a velocidade linear do satélite é muito maior que a velocidade linear da antena, já que o satélite tem um raio de órbita muito maior do que o raio de giro, né, que tem essa antena. Então a velocidade angular dos dois é a mesma, mas a velocidade linear lá do MCU, ó, é ômega vezes o raio. Então quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Nesse caso, giram ao mesmo tempo, mas não tem a mesma velocidade linear. Então, mesma velocidade linear? Não. Mesma velocidade angular, verdade, e o mesmo período de rotação? Sim, os dois dão a volta ao mesmo tempo em relação ao centro da Terra. Letra C, a mesma velocidade angular, mas períodos de rotação diferentes? Não, velocidade angular é igual, o período tem que ser igual também. Mesma velocidade linear, já está errado. A velocidade linear do satélite é infinitamente maior do que a velocidade linear da antena na superfície da Terra. Essa foi a última questão da página, pode virar a folha aí. E nós vamos dar de cara aqui com a questão de número 10. Acompanhe a leitura ali. No sistema solar, o planeta Saturno tem massa cerca de 100 vezes maior do que a da Terra e descreve uma órbita em torno do Sol a uma distância média 10 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol. Valores aproximados. A razão Fsat por Ft entre a força gravitacional com que o Sol atrai a Terra, Saturno, aliás, e a força gravitacional com que o Sol atrai a Terra é de aproximadamente. Mestre e mestra, vamos começar escrevendo a fração que ele nos pediu. Ele quer saber a razão entre a força que Saturno recebe do Sol e a força que a Terra recebe do Sol. A força que Saturno recebe do Sol vai ser Gzão vezes massa do Sol vezes a massa de Saturno
sobre a distância entre estes dois, vou escrever a distância de Saturno até o Sol elevado ao quadrado, sobre Gzão vezes massa da Terra, do Sol, vezes a massa da Terra, sobre a distância da Terra até o Sol elevada ao quadrado. A gente já pode simplificar aqui, ó, a constante de gravitação universal, a massa do Sol nos dois, e o que sobra nessa razão para a gente é massa do satélite sobre a distância massa de Saturno sobre a distância de Saturno até o Sol ao quadrado, sobre massa da Terra sobre a distância da Terra até o Sol ao quadrado. Divisão de frações a gente pode multiplicar invertendo o denominador. Então eu vou escrever aqui, ó, massa de Saturno sobre a distância de Saturno até o Sol elevado ao quadrado vezes a distância da Terra até o Sol elevado ao quadrado sobre a massa da Terra. E agora ele nos diz que a massa de Saturno é cerca de 100 vezes maior que a massa da Terra, a gente vai substituir. No lugar da massa de Saturno, 100 vezes a massa da Terra, e ele nos diz que a distância média de Saturno até o Sol é 10 vezes maior do que da Terra até o Sol. Então vou colocar aqui, ó, a distância de Saturno vai ser 10 vezes a distância da Terra elevado ao quadrado, e aí cuidado aqui, né, mestre, quase que eu me perdi também, ó. A distância que estava elevada ao quadrado, né, não podemos esquecer disso. Vezes, então, a distância da Terra até o Sol ao quadrado sobre a massa da Terra. Então, vai ficar em cima, já posso cortar, né, massa da Terra com massa da Terra, e aí a conta fica 100 vezes a distância da Terra até o Sol ao quadrado, sobre 10 ao quadrado da distância da Terra, 10 vezes a distância da Terra ao quadrado, fica 100, 10 ao quadrado é 100, vezes a distância da Terra até o Sol elevado ao quadrado. Como eu tenho em cima e embaixo os mesmos valores, a gente pode simplificar eles, e aí sobra 100 sobre 100, que vale 1. Quer dizer que a razão entre as forças gravitacionais que Saturno recebe do Sol e a Terra recebe do Sol vale 1, pelos valores aproximados apresentados nessa questão. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos para a questão de número 11. Considerando as leis e conceitos da gravitação, é correto afirmar que, no SI, a unidade da constante de gravitação universal G pode ser Newton vezes metro ao cubo por quilograma. Onde é que aparece a constante de gravitação universal G? Aparece na lei da gravitação universal de Newton. Então vamos escrever ela aqui, ó. Força gravitacional é igual a Gzão vezes a massa do corpo que está no meio, vezes a massa do corpo que está orbitando, pode ser sobre a distância entre eles ao quadrado. Quando a gente quer achar a unidade de uma constante, eu te aconselho a escrever a equação na qual ela aparece e trocar as unidades de todas as outras grandezas, exceto ela. Quer ver? A força, ela está em newtons no SI. Então, igual a Gzão, que a gente quer descobrir, massa de qualquer que seja o corpo, quilograma, vezes o outro corpo, quilograma também, dividido pela distância, que é metros, só que se estava elevado ao quadrado também estará aqui. Então, o Gzão isolando, ó, vai ser newton vezes o metro quadrado, vou escrevendo aqui, ó, newton vezes o metro ao quadrado, dividido por quilograma vezes quilograma, que é a mesma coisa que quilograma ao quadrado. Então, a unidade da constante de gravitação universal de Newton no sistema internacional não é Newton vezes metro ao cubo por quilograma, nada. É Newton vezes metro quadrado por quilograma elevado ao quadrado, quase esqueci aqui. Então, falsa essa primeira afirmação. Segunda afirmação. De acordo com as leis de Kepler, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Verdadeiro. Esta é a primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Próxima afirmação. As forças gravitacionais da Terra sobre a Lua e da Lua sobre a Terra têm módulos diferentes. Espera aí. Força da Terra sobre a Lua e força da Lua sobre a Terra formam paração e reação. Então essas forças têm módulos iguais e não diferentes. Tudo tranquilo? Formam paração e reação. Vamos para a próxima afirmação. Dois satélites artificiais de massas diferentes descrevendo órbitas circulares de mesmo raio em torno da Terra têm velocidades escalares iguais. Verdade. Independente das massas dos satélites serem diferentes, se a distância dos satélites em relação à Terra for a mesma, as suas velocidades são iguais. Verdadeiro. Lembrar que a velocidade de órbita de um satélite vai ser igual a raiz quadrada de Gzão vezes massa da Terra sobre a distância deste em relação ao centro da Terra, que a gente pode chamar, é claro, que de raio de órbita. Tudo bem? Vamos para a próxima afirmação.
Sabendo que a lei das áreas de Kepler estabelece que a reta que liga um planeta ao Sol vai a retas iguais em tempos iguais, conclui-se que quando o planeta está próximo do Sol, ele move-se mais rapidamente do que quando está mais afastado. Verdade, no periélio a velocidade é maior e no afélio a velocidade é a menor de todas. Então, verdadeiro para esta afirmação. Tudo tranquilo? Era só saber a segunda lei de Kepler e a sua principal consequência. Vamos agora à próxima afirmação, que nos diz que a aceleração da gravidade na superfície de um planeta de massa m e raio r é Gzão mzão sobre r ao quadrado. Verdade. A gravidade na superfície é sempre Gzão vezes massa do planeta sobre a distância do corpo até o centro do planeta, na sua superfície é o raio, elevado ao quadrado. Então, verdadeiro para a aceleração da gravidade na superfície desse planeta. Tudo tranquilo nessa questão 11, mestre e mestra? Ficou então falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos agora à solução da questão de número 12. A força-peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre esse corpo. Verdade. Força-peso é a força gravitacional. Num local onde o módulo da aceleração da gravidade é g, o módulo da força-peso de um corpo de massa m é igual a mvp igual a m vezes g. E o módulo da força gravitacional que age sobre esse corpo, nessa situação, é Fg, força gravitacional, igual a Gzão vezes mzinho sobre Rzinho ao quadrado. Sendo Gzão a constante de gravitação universal, m a massa da Terra e Rzinho a distância do centro de massa do corpo ao centro da Terra. Pode-se então escrever que o peso é igual a Fg. Tudo bem. Nota, Rzinho é igual à soma do raio da Terra com a altura na qual o corpo se encontra em relação à superfície da Terra. O que ele quis dizer aqui, mestre, é o seguinte, ó, que se eu tenho aqui a Terra e este é o raio da Terra e ele está a uma altitude, né? Isso aqui chama de altura ou altitude. H, o Rzinho é igual ao raio da Terra mais o Hzinho. Tudo bem? Então, Rzinho é igual à soma do raio da Terra com a altura na qual o corpo se encontra em relação à superfície da Terra. Do que foi exposto, conclui-se que, letra A, quanto maior a altura, maior a força-peso? Não, mestre. Quanto maior a altura, maior é o Rzinho. E se quanto maior a altura, maior é o Rzinho, menor vai ser a atração gravitacional. Quanto mais longe, menos faz força. Então, menor. Quanto maior a altura, menor a força-peso do corpo? Verdade. Quanto maior a altura, menos o corpo vai pesar, porque menor vai ser a força de atração gravitacional ou simplesmente menor será o campo gravitacional. Lembra que o campo gravitacional ele não é constante sobre a superfície da Terra, apenas a gente considera ele constante porque para a variação de altitude da superfície até o final da atmosfera não varia quase nada a atração gravitacional, então a gente pode considerar para efeito das contas que se faz no ensino médio que a gravidade não varia. Tudo tranquilo? Na letra C ele diz que o valor da aceleração da gravidade não varia com a altura, isso é mentira. E na letra D diz que o valor da aceleração da gravidade depende da massa do corpo. Não, a gravidade nunca depende da massa do corpo, mas sim da massa da Terra. E agora a gente vai resolver a questão de número 13, que começa na coluna da direita. Acompanhe a leitura ali. A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Verdade. Sabendo-se que a distância entre um cometa e a Terra diminui a metade, a força de atração exercida pela Terra sobre o cometa, bom, se a distância foi dividida por 2, quer dizer que a força será multiplicada pelo mesmo 2, só que elevado ao quadrado. Quer dizer, então, que a força fica multiplicada por 4. Então, é multiplicada por 4 na letra E. Tudo tranquilo? Vamos à questão de número 14. Um satélite artificial move-se em órbita circular em torno da Terra. O satélite se mantém em órbita, pois, lembra por que ele se mantém em órbita? Porque ele tem velocidade para se manter em órbita e a força que faz papel de força centrípeta é a atração gravitacional da Terra pelo satélite. Então, a força gravitacional na letra A é a força centrípeta necessária para ele manter a órbita circular. Verdadeiro, não preciso ler mais nada. Tudo tranquilo? Vamos para a questão de número 15. Considerando a Terra como uma esfera de raio R, e sendo G a constante de gravitação universal, então um satélite de massa mzinho que se encontra a uma altura hzinho da superfície terrestre tem um peso dado pela expressão. Este peso é a força de atração gravitacional, que
que é igual a Gzão vezes massa do planeta vezes massa do satélite sobre a distância entre os dois elevado ao quadrado. Da mesma forma que antes, o d vai ser o raio da Terra mais a altitude. Essa é a distância total que o satélite tem em relação ao centro da Terra, que é quem importa. Então a gente só vai substituir aqui a distância. Força gravitacional entre o satélite e a Terra, Gzão vezes mzinho, sobre o raio da Terra mais o hzinho, que é a altitude dele em relação à superfície da Terra, elevado ao quadrado. E a alternativa que nos traz isso é a letra B. Gzão vezes mzinho sobre o raio da Terra mais o hzinho elevado ao quadrado. Agora vamos para a questão de número 16, que é a última desta página. Acompanhe a leitura ali. A figura a seguir representa a órbita elíptica de um cometa em torno do Sol. Ok, está aqui a órbita. Essa aqui a gente já fez, né? Só que essa aqui está no lugar certo, porque ela fala da aceleração também. Com relação aos módulos das velocidades desse cometa nos pontos IJ, IVI e VJ, e aos módulos das acelerações nesses mesmos pontos, AI e AJ, pode-se afirmar que, bom, a velocidade em I é maior que a velocidade em J, e a aceleração, que agora a gente pode dizer com certeza depois da aula, né, que é a da gravidade, a aceleração gravitacional aqui no periélio vai ser maior do que a aceleração gravitacional no afélio, já que no afélio a distância é muito maior. Então, tanto a velocidade quanto a aceleração são maiores no ponto I e menores no ponto J. Tudo tranquilo? Pode virar a página, então. E agora nós vamos à solução da questão de número 17. Considera que mt seja a massa da Terra e RT o seu raio. G, a aceleração da gravidade, e Gzão a constante de gravitação universal. Da superfície terrestre, verticalmente para cima, desejamos lançar um corpo de massa m para que, desprezada a resistência do ar, ele se eleve a uma altura acima da superfície igual ao raio da Terra. Então ele quer chegar numa altura igual ao raio da Terra. A velocidade inicial v com que do corpo, nesse caso, será d ou deverá ser? Bom, vou pensar no seguinte aqui, mestre. Vou fazer um desenho, depois a gente faz a conta. Eu tenho um objeto na superfície da Terra e ele vai ser lançado com uma velocidade que eu vou considerar v. E esse nosso nível de referência vai ser a altura igual a zero, consequentemente, no qual a energia potencial gravitacional é também igual a zero. Só que eu quero que ele chegue em uma altura, então ele vai parar quando chegar aqui, igual em valor ao raio da Terra. Então aqui está o RT de altura. Neste ponto ele possuirá uma energia potencial gravitacional igual a m vezes g vezes o h, que é o raio da Terra. Como eu quero saber qual é a velocidade que ele precisa ter aqui, a gente vai usar a conservação da energia mecânica. A gente vai dizer que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Então, a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica lá em cima em B. A energia mecânica em A é a energia cinética que ele tinha, afinal de contas, a energia potencial gravitacional naquele ponto é zero. Então, vou escrever aqui, ó, massa vezes a velocidade que ele tem em A ao quadrado, dividido por 2, igual a energia mecânica em B, que é a energia potencial gravitacional m vezes g vezes o r. Já sei que dá para cancelar a massa do próprio corpo, né? A altura que ele tem que atingir, a altitude, não depende da sua própria massa. E agora a gente vai abrir a massa a gravidade, aliás, em função da constante de gravitação universal. Então, resolvendo a conta, fica assim. Velocidade que ele tem que ter ao quadrado sobre 2 vai ser igual. A gravidade é Gzão vezes a massa da Terra sobre a distância que o corpo vai estar neste ponto em relação ao centro da Terra. Se a altitude dele é r em relação à superfície até o centro da Terra, que distância tem que ter? 2 vezes o raio da Terra. Então a gente vai substituir na equação da gravidade, no lugar da distância, 2 vezes o raio da Terra e vai elevar essa distância em relação ao centro da Terra ao quadrado. Afinal de contas, aqui vai a distância que é 2r, e ela tem que estar elevada ao quadrado, vezes este r aqui, que é a altitude em relação ao nosso nível de referência. Quer dizer que a velocidade que ele tem que ter inicialmente ao quadrado vai ser igual, vou passar o 2 multiplicando, 2 vezes o Gzão, vezes a massa da Terra, vezes r, que é a altitude dele, sobre 2 ao quadrado é 4, vezes o raio da Terra elevado ao quadrado. Então eu vou cortar o raio da Terra que está embaixo, que está ao quadrado, com o raio da Terra que está em cima, e agora eu tiro, além de simplificar, quase esqueci, né, esse 4 com esse 2, então fica 2 embaixo, agora eu tiro a raiz quadrada para chegar na alternativa. A velocidade que ele precisa ter para chegar nessa altitude igual ao raio da Terra é igual a raiz quadrada de
Gzão vezes massa da Terra sobre o raio, duas vezes, aliás, né, o raio da Terra. Esse 2 aqui continua dentro da raiz quadrada. E a alternativa que responde essa questão é a alternativa letra A. Veio aí uma questão do ITA, então, para a gente ver que nem é tão complicado assim como a gente costuma pensar que é na prova do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Vamos agora resolver a questão de número 18. Suponha que a massa da Lua seja reduzida à metade do seu valor inicial. Então eu já vou escrever aqui, ó, massa dividido por 2. Sem variar o seu volume, ou seja, sem variar o seu raio. Suponha ainda que ela continue na mesma órbita em torno da Terra. Nessas condições, o período de revolução da Lua em torno da Terra e a aceleração da gravidade na Lua ficariam. Peraí, o período de revolução da Lua permaneceria inalterado. Isso não depende da sua massa, lembra? Depende só da distância em relação à Terra. E a gravidade na Lua é como a gravidade em qualquer corpo, né? Em qualquer astro. Gzão vezes a massa desse astro sobre o raio deste astro elevado ao quadrado. A massa foi dividida por 2, então a gravidade também será dividida por 2. Gravidade será dividida por 2 lá na Lua. Então, a gravidade é diminuída, metade do que ela era antes da gente dividir a sua massa por 2. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos à questão de número 19, então. Um satélite artificial de massa mzinho move-se ao redor da Terra em uma trajetória circular de raio R. Se a massa da Terra é m e a força centrípeta exercida no satélite é FCP, a força de atração gravitacional entre a Terra e o satélite é F, podemos afirmar que, gente, a força de atração gravitacional e a força centrípeta são a mesma força. Então a gente vai dizer que a força centrípeta é a força gravitacional que vale Gzão, Mzão e Mzinho sobre a distância entre os seus centros elevado ao quadrado. Nada de pensar que tem mais de uma força atuando sobre o satélite para manter ele em órbita, ok? É só a força gravitacional que faz papel de força centrípeta. Vamos à solução então da questão de número 20. Aqui está ela. Dois corpos esféricos e homogêneos de mesma massa têm os seus centros separados por uma certa distância maior do que o seu diâmetro. Se a massa de um deles for reduzida à metade, então vou botar aqui, ó, massa do 1 dividida por 2. E a distância entre os seus centros duplicada, distância multiplicada por 2. O módulo da força de atração gravitacional que existe entre eles ficará multiplicado por, vamos lá, eu sei que se a massa é dividida por 2, a força de atração gravitacional também será dividida por 2. Já pensei nesta alteração aqui da massa, agora vou me preocupar com a alteração na distância. Se a distância é vezes 2, a força vai ser dividida também pelo 2 elevado ao quadrado. Então vou colocar ali embaixo como se fosse multiplicando o denominador por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que dividir por 4. Se eu divido a força por 2, ao mesmo tempo que divido ela por 4, é a mesma coisa que dividir essa força por 8. Quer dizer que a força será 8 vezes menor, quase assinalei errada, então ficará multiplicado por quanto? F vai ser multiplicada por 1/8, porque fica 8 vezes menor. Letra E responde então a questão de número 20. Tudo tranquilo? Vamos para a questão de número 21. Um satélite massa mzinho usado para comunicações encontra-se estacionário a uma altura hzinho de um certo ponto na superfície do planeta. Então h é a altitude, de massa mt, cujo raio é rt. Com base nesses dados, assinale falsa ou verdadeira em cada uma das alternativas, considerando g a constante de gravitação universal. Qual é que é a velocidade linear desse satélite? Bom, velocidade linear pode ser a velocidade do MCU, né? A órbita dele é circular, então 2π raio da órbita sobre o período. Só que o raio da órbita vai ser o raio da Terra, o raio do planeta, mais a altitude. Então vai ficar 2π, que multiplica o raio do planeta mais a sua altitude. Tudo isso dividido pelo período, já que ele é geoestacionário, 24 horas. Certinho, é só colocar o raio em quilômetros e o período ser 24 horas, já que ele é geoestacionário, né? Próximo à superfície do planeta Terra, e o período de rotação da Terra é 24 horas. Então, verdade. O peso
Gzão vezes a massa do satélite vezes a massa da Terra sobre a distância entre os seus centros ao quadrado. Verdadeiro. Peso 9,8 m? Não, porque a gravidade lá não é 9,8, então falso. 9,8 é na superfície da Terra, não é mesmo? Velocidade linear 2πrt não está próximo à superfície da Terra para a gente considerar o raio da órbita igual a RT. Então é falsa essa afirmação. Verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. Alternativa da letra A como resposta para essa questão. Vamos à leitura da questão de número 22, que também já apareceu. De repente tu errou a primeira vez, agora tu já acertou, não é mesmo? A figura representa a órbita elíptica de um planeta que gira ao redor do Sol, estando este fixo num dos focos. O módulo da velocidade do planeta, enquanto ele se desloca de A para B e daí para C, de A para B para C, ele está cada vez mais próximo do periélio, a sua velocidade então aumenta continuamente. Essa foi a última questão da página, então pode virar a página para a gente começar a resolver a questão de número 23. Acompanhe a leitura ali. Analise as seguintes afirmativas. A Terra exerce uma força gravitacional sobre o mosquito. E o mosquito exerce uma força gravitacional sobre a Terra. Sim, e essas forças formam para ação e reação. Verdadeiro na 1. 2. O módulo da força gravitacional que a Terra exerce sobre o mosquito é muito menor do que o módulo da força de atração gravitacional que o mosquito exerce sobre a Terra. Se formam para ação e reação, elas têm mesmo módulo. Então não é maior a força que a Terra faz, nem pensar. Terceira, a força de origem gravitacional que a Terra exerce sobre o mosquito é a força-peso do mosquito. Certo, força-peso e força gravitacional são a mesma força. Então estão corretas apenas 1 e 3, que está respondido na alternativa letra C. Tudo tranquilo? É uma questão teórica, pode ser que tenha ficado em dúvida, mas lembra, a força de atração gravitacional é a força-peso. Se qualquer corpo é atraído pela Terra, este corpo atrai também a Terra com uma força de intensidade igual à força que a Terra exerce sobre este objeto. Vamos então para a solução da questão de número 24. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que elas aparecem. A relação que deve existir entre o módulo da velocidade linear de um satélite artificial em órbita circular ao redor da Terra e o raio r dessa órbita é v igual a raiz quadrada de gzão vezes mzão, que é a massa da Terra, sobre rzinho, que é o raio da órbita. Onde gzão é a constante de gravitação universal, como eu falei, m é a massa da Terra, conclui-se dessa relação que v. O que v? Da massa do satélite. Não depende. Não depende da massa do satélite, que a massa do satélite nem apareceu na relação, ok? Depende, claro, que da massa da Terra, mas não depende da massa do satélite. E que, para aumentar a altitude da órbita, aumentar a altitude significa aumentar o R. E se aumenta o R, a velocidade tem que ser menor. Olha só que é o contrário do que a gente pensa. Então, para aumentar a altitude da órbita, é necessário que a velocidade diminua. Então, a velocidade tem que ser menor, senão ele não vai orbitar numa altitude maior, ok? Letra D, então, para essa questão, vamos à solução da questão de número 25. Acompanhe a leitura ali. Considere um satélite artificial que está em órbita circular ao redor da Terra. Nessa condição, é correto afirmar que seu vetor velocidade, vetor aceleração centrípeta e o seu período são constantes. Espera aí, o vetor velocidade não é constante, o vetor aceleração centrípeta não é constante porque eles variam em direção e sentido. O seu vetor velocidade varia em direção e sentido. O seu vetor aceleração centrípeta e seu período são constantes? Não, a aceleração centrípeta não é constante, embora seja constante em módulo. Letra C. O seu vetor velocidade e o seu vetor aceleração centrípeta variam sim em direção e sentido e o seu período é constante, verdadeiro, que aparece na letra C. Cuidado que se uma grandeza no movimento circular tem módulo constante, sendo uma grandeza vetorial, ela tem que estar variando pelo menos em direção e em sentido. Tudo tranquilo? Vamos então para a solução da questão de número 26, mestre e mestra. Um satélite artificial colocado em órbita a uma distância r do centro da Terra está sob a ação de uma força gravitacional de módulo F. Se o mesmo satélite for colocado a uma distância 2r do centro da Terra, o módulo da força de interação gravitacional, Terra-satélite, será, a força gravitacional ela é gzão vezes a massa da Terra vezes a massa do satélite sobre a distância entre os seus centros elevado ao quadrado. Quer dizer que a distância é inversamente proporcional, então quanto maior a distância, menor, só que é o quadrado da distância, né? Então força inversamente proporcional
ao quadrado da distância. Daí, eu vou dizer que se a distância for multiplicada por 2, que é o que aconteceu, de R para 2R, a força será dividida por 2 ao quadrado. A força será 4 vezes menor, então F sobre 4. Vamos procurar qual é que é a alternativa lá em cima. F sobre 4, que aparece na letra A. Então, esse é o gabarito para a questão 26, que é a última questão dessa lista. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tu tenha conseguido tirar as tuas dúvidas nessas questões de gravitação. Se sobrou alguma dúvida e tu é assinante do plano anual completo, por favor, me mande um WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar ainda mais. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê, se não na live dessa semana, na aula da próxima semana.